Olá, pessoal. A gente vai hoje falar de estilística. A gente já vem aqui trabalhando a jornada da linguagem na unidade 4. Nós começamos com os princípios da escrita de ficção, trabalhamos com o princípio 1 da Noemi Jaffe, que são as palavras que guiam as ideias e não o contrário. Trabalhamos com o princípio 2, que é simplicidade e concisão. E trabalhamos na última aula com o texto da Nathalie Goldberg, do segundo bloco, né, de aula, e da Francine Prose, falando sobre o parágrafo, né? O primeiro falando sobre a escrita e a atenção aos detalhes e a vida, e o segundo sobre os parágrafos. E agora nós vamos trabalhar com estilística, tá? O que é estilística, né? A estilística é essa atenção que a gente dá num olhar profundo da expressividade dos significados da linguagem, né? Então, não tem estilística separado do todo, né? A gente vai olhando os recursos de expressividade que permeiam o texto. E eles estão completamente atrelados ao que a gente chama de autoria. Por quê? Porque geralmente, quando eu vou fazer determinados usos de linguagem, eu faço escolhas. Onde tem escolha, tem autoria. E se tiver consciência estilística e autoral, melhor ainda, porque aí tem agência. Agência significa uma atuação no mundo, né? Eu estou deixando a minha marca, a minha palavra no mundo. Então, a gente tem um caminho que vai da escolha, autoria, consciência crítica e agência, que é a ação, tá bom? Então, quando eu faço escolhas, quando eu não repito, quando eu não estou no mar do senso comum, inclusive na escrita, quando eu não me entrego para os gêneros de escrita e perco a minha marca, a minha assinatura, a minha diferença, quando eu mergulho numa igualdade, por exemplo, para escrever um e-mail, e eu já começo, prezado, isso, atenciosamente tal. Agora, se eu escrevo diferente, por exemplo, nesses tempos de pandemia, eu tenho costumado escrever muitos e-mails assim, espero que todos estejam bem, sua família também, né? Que tempos desafiadores que estamos vivendo. Esse tipo de exemplo pode ser marca de autoria. A autoria está em tudo, é a sua autenticidade e a sua presença no mundo. E a gente fala da autoria dos textos e do engajamento de leitura através do que a gente chama de autoria criativa. Então, vamos falar de estilística. Para falar de estilística, eu tenho que dar atenção a cada palavra, cada cena, cada diálogo. É a linguagem expressiva que me chama. Eu quero entender como que essa linguagem ela se expressa. Como é que as escolhas expressam algo através da linguagem. E é preciso ter cuidado, né? Porque às vezes a gente exagera numa determinada figura de linguagem, num determinado recurso, principalmente quando a gente está aprendendo. Então, tudo vale quando está aprendendo, mas nas reescritas eu vou dosando. É como se fosse algo assim, eu não vou colocar muito ingrediente de uma coisa, por exemplo, não vou colocar muita metáfora numa poesia, porque senão eu me perco naquele rol de metáforas e perco o que eu estou dizendo, me perco do que eu quero marcar como a minha palavra naquele momento. Mas as imagens, elas fazem muito parte da estilística. Quando eu trabalho com que imagens eu estou produzindo no meu texto, eu estou falando de estilística. Então vamos lá. A voz do escritor, né? O que é estilo? Estilo, segundo Anton Albalat, é o cunho pessoal do talento. Criação de combinações, de tons, de ritmos, de palavras. E na reescrita, o que é? É sair da perspectiva de escrever frases para escrever palavras. Então, lembra que eu falei lá na aula do parágrafo, que a gente vai do parágrafo para a frase para a palavra e vice-versa, para a gente poder ir trabalhando as nossas marcas na linguagem? Se você compõe a escolha de cada palavra, você sai do lugar comum. Só tem que ter cuidado para não ficar cansativo e hermético, porque às vezes a pessoa vai escolhendo tantas palavras diferentes e lembra do princípio da simplicidade, tá? Olha só isso daqui, um exemplo da Lígia Fagundes Telles, Verde Lagarta Amarelo. Meu irmão, o cabelo, a pele bronzeada de sol, as mãos de estátua e aquela cor nas pupilas. Meu irmão é um corpo firme postado de perfil. É um braço estendido que me convida a entrar. É um quarto que surpreende de tão pacífico. Julian Fuchs.
São duas definições de irmão. Como você descreveria seu irmão ou sua irmã? Né? É incrível observar as escolhas. Olha só, meu irmão, pá, uma frase só. A frase curta, ela costuma ter impacto, ela costuma trazer a essência do momento. Tem o Gladstone Chaves de Mello que estudou a frase. E é muito interessante observar isso, que as frases curtas, elas expressam muito a emoção, expressam o agora, né? Então, meu irmão, o cabelo, a pele bronzeada de sol, as mãos de estátua. Vejam a gradação, né? O cabelo e a pele bronzeada, as mãos de estátua. Se a gente pensar numa gradação linguística, a gente tem um sintagma só, o cabelo, um sintagma maior, duas palavras, pele bronzeada, né, com uma adjetivação, e uma locução, mãos de estátua. Só essa gradação, ela já faz uma diferença na minha leitura. Eu já vou olhando, eu já vou enxergando. É como se eu tivesse com uma lente assim, olhando só para o cabelo e eu vou ampliando e enxergando o ser todo, né? E essa mão de estátua traz o que a gente chama de estranhamento, uma ruptura, né? Como assim mãos de estátua? Porque pele bronzeada combina. Todo mundo fala pele bronzeada às vezes. Já é uma fala, um substantivo que puxa esse adjetivo, né? Pele pálida, pele bronzeada, né? Ainda colocou o de sol para ficar mais comum ainda. Mas mãos de estátua é muita autoria, é muito diferente, traz o recurso do estranhamento, né? Já o segundo exemplo, meu irmão é um corpo firme, postado de perfil. Aí pronto, meu irmão é um corpo. Aí vem um paralelismo. É um braço estendido. Então começa do corpo e vai para o braço. É um quarto que surpreende de tão pacífico. Gente, é muito lindo. Então, são três frases, a gente chama esse recurso de paralelismo, e ela vai mudando, né, semanticamente do corpo para o braço. Então, vai corpo, braço, quarto. Olha como o quarto causa estranhamento. Percebem que o último item está trazendo estranhamento nos dois casos? E isso surpreende, engaja a leitura, né? Como alcançar essa expressividade, né? Tem as figuras de linguagem, eu acabei de falar várias aqui, né? Eu falei da gradação, eu falei do paralelismo, né? Falei até do estranhamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de 4 figuras de linguagem: figuras semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de som, de harmonia, do ritmo, tá? Semânticas tem a ver com significados. Vocês acabaram de ver aqui também o exemplo. Meu irmão é um corpo, é um braço, é um quarto. A gente está numa figura semântica, nesse paralelismo do estranhamento. Figura de pensamento: ironia, paradoxo, antítese, eufemismo. Vocês viram antítese lá no exemplo dos cavalos chacinados e da linda paisagem, no parágrafo. Então, vejam, eu posso fazer antítese, mãos de estátua, que não é bem uma antítese, né? É um pouco, porque mãos a gente pensa em movimento, né? Eu quero dizer que eu posso fazer uma antítese numa pequeno sintagma nominal ou num parágrafo, né? Ou num texto todo. Figuras de sintaxe são as inversões e as figuras de som, a sonoridade, o ritmo, muito usado em poesia, mas não só, tá? Figura semântica, a metáfora, a excelência. Figura semântica por excelência. Então, vamos dar um exemplo do Walter Ugumani. Os livros eram ladrões, roubavam-nos do que nos acontecia, mas também eram generosos, ofereciam-nos o que não nos acontecia, servia de ilusão. É muito interessante, né? Os livros como ladrões. Então, tem uma personificação dos livros aqui também, além da metáfora. Os livros eram ladrões, não é uma comparação. Os livros são como ladrões, não. Os livros eram ladrões. E aí ele vai embora na metáfora. Então, também é um ótimo começo de parágrafo para vocês. Vocês colocarem assim: isso era aquilo. E aí vai embora na metáfora. Escolha a metáfora, né? Por exemplo, minha vida era, sei lá, uma pera vazada. E aí vai embora nessa metáfora. É um ótimo jeito de vocês começarem o texto. Minha vida era uma peneira vazada. Comecem esse texto, escrevam 7 minutos sem parar. Pode ficar bem legal, né? Essa metáfora. Não precisa ser grande, façam 4 frases, igual o Walter Ugumãe fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A última frase curtinha, tenta seguir esse mesmo modelo aqui de linguagem, vamos ver o que sai, tá bom? Analogia. Analogia está entre semântica e pensamento, tá? Como figura de linguagem.
É o raciocínio que conecta 4 pontos distintos. Aí tem um exemplo que eu vou dar que vai conectar vida, escolhas, figueiras e galhos. Então, na analogia, eu vou fazer as conexões cruzadas, tá? Vamos dar um exemplo? Eu vi minha vida ramificando-se diante de mim como a figueira verde da história. Na ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. Um filho era um marido, um lar feliz e filhos. Outro era a poetisa famosa, consagrada, ou era uma professora brilhante. Outro era Europa, África, América do Sul. Outro era Constantino, Sócrates e Átila. E outros vários amantes com nomes exóticos e profissões excêntricas. Outro ainda era uma campeã olímpica. E acima de tais figuras havia muitos outros. Eu não conseguia prosseguir. Encontrei-me sentada na forquilha da figueira, morrendo de fome, só porque não conseguia optar entre um dos figos. Eu gostaria de devorar a todos, mas escolher um significava perder todos os outros. Talvez querer tudo signifique não querer nada. Então, enquanto eu permanecia sentada, incapaz de optar, os figos começaram a murchar, a escurecer, um por um a despencar os meus pés. Da Sylvia Plath. Então, a gente tem a vida, escolhas, figueiras, galhos. A gente tem essa analogia, né? Que a vida é como se fossem os galhos das figueiras e as escolhas como se fossem os figos, né? Então, ela foi fazendo essa analogia. E é outro convite de exercício para vocês. Vocês podem colocar exatamente essa mesma metáfora, se quiserem. Começar do mesmo jeito. Eu vi minha vida ramificando diante de mim como a figueira verde da história. Na ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. E aí vocês escrevem os figos de vocês, né? E terminam igual também. Pode ficar bem legal como exercício. A sinestesia é outra figura de semântica, né? Mistura dois ou mais sentidos humanos. Tem esse da Clarice Lispector: a bondade era morna e leve. Por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Lembra dos binômios fantásticos da sinestesia? A gente misturar o cinzento e surdo, é o visual e o auditivo, morna, o tato, leve, também tato, mas é diferente, um é calor, o outro não, né? O outro é peso. Então, vocês podem misturar sinestesicamente no texto de vocês. Peguem aquele mesmo parágrafo, e apliquem a metáfora, apliquem a sinestesia, apliquem as figuras que vocês aprenderam até agora, tá bom? Ou peguem outro, para não ficar sobrecarregado aquele, tá bom? Esse é o exercício de hoje. Então, até o próximo vídeo.